Eu vou compartilhar novamente os slides com vocês. Eu nem sei onde eu parei. Parei na incontinência por distúrbios da micção após cirurgia? Era esta que eu estava explicando para vocês? Isso. Estava falando que depois da que teve um bebê, pode ocorrer também. Não, isso aí foi no anterior. Não, então fala outra também. Não, deixa eu... Chega uma hora que a gente já nem sabe, mas... É porque essa aí é por fístula urinária que acontece geralmente. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na explicação desse tipo de incontinência. A Nayara, tadinha, não tá conseguindo. Já liberei ela várias vezes, ela não consegue entrar. Então, esse tipo de incontinência por distúrbio miccional após cirurgia ginecológica, como eu disse para vocês, na maior parte das vezes, essas cirurgias prévias, né, ginecológicas, não têm qualquer relação com os sintomas atuais de incontinência, tá? Mas essas cirurgias podem também contribuir para esses sintomas e até mesmo podem ser responsáveis por eles. Então, podem ter as duas alternativas. A de se investigar para saber qual é a causa dessa incontinência nessa paciente e se realmente está relacionado com a cirurgia prévia. Aí eu falei para vocês os tipos de cirurgias que podem ocasionar, falei? Dei exemplo para vocês sobre... sobre o que pode acontecer, por exemplo, nessas cirurgias pélvicas. O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que essas cirurgias pélvicas podem afetar, por exemplo, a integridade do esfíncter uretral. E aí elas provocam com isso o enfraquecimento do esfíncter, facilitando a perda de urina. As fístulas urinárias também podem ser resultantes de cirurgias ginecológicas, tá? Essa fístula que eu falei na incontinência anterior. E aí elas vão causar automaticamente uma incontinência por fístula. Uma outra situação é a radioterapia pélvica. A radioterapia, em caso de câncer, né, na região pélvica, ela também pode exercer alguns efeitos semelhantes na bexiga e no esfíncter. E isso pode acontecer assim, muitos anos depois do tratamento ter sido realizado. Até mesmo cirurgias de correção de incontinência urinária podem vir a agravar alguns sintomas de incontinência de alguns pacientes, tá? Com piora da intensidade das perdas, por exemplo, ou mesmo provocando um aparecimento de dificuldade para urinar, inverte a situação, né? Pode provocar dificuldade para urinar ou mesmo para poder evacuar. Tá? Então, eu considero um tipo de incontinência bastante complexa e difícil solução. Tudo bem? Deu para vocês entenderem esse tipo de incontinência? Deu. Deu? Ok, vou seguir. E aí chegamos na incontinência por transbordamento. Eu acho que esse tipo de incontinência alguns já devem ter ouvido falar também. E ela ocorre, algumas pessoas confundem a incontinência por transbordamento com a urge-incontinência, tá? Mas existem diferenças. Nesse tipo de incontinência, ele ocorre quando a bexiga fica muito cheia, a ponto de transbordar. Ela realmente transborda. E por que isso acontece? Acontece normalmente por conta do enfraquecimento dos músculos da bexiga, que fazem com que a pessoa acabe não conseguindo liberar ela completamente, quando ela tem vontade de urinar. Tá? Também podem acontecer quando a saída da uretra fica obstruída, quando a saída da urina, fica obstruída. No caso dos homens, ela pode acontecer quando ocorre um aumento da próstata. E aí, o próprio órgão aumentado de tamanho provoca uma compressão na bexiga, né? E resulta nessa obstrução. E aí, por essa razão,
esse é um tipo de incontinência bastante frequente nos homens, especialmente homens já mais maduros, né? E o enfraquecimento do músculo da bexiga pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, tá? Mas ele ocorre com muita frequência em pacientes de ambos os sexos que sofrem de algumas patologias como diabetes, pacientes que são etilistas crônicos e também alguns tipos de distúrbios neurológicos, tá? Porque aí a parte neurológica já é um outro funcionamento, ela inibe a função ou aumenta a função de uma outra estrutura e isso faz com que fique tudo descoordenado e a pessoa acaba sofrendo por incontinência. Tudo bem sobre esse tipo de incontinência? Conseguiram perceber a diferença entre ela e a urge-incontinência? Eu acho que quando vocês lerem, né, o resumo que eu fizer no roteiro, vai dar para vocês lerem as duas próximas uma da outra e fazer uma comparação, vai ficar mais claro para vocês. Mas elas não são a mesma incontinência, tá? Que fique claro para vocês isso, são situações diferentes. E aí chegamos na incontinência ambiental ou funcional. É um tipo de incontinência mais tranquila, que não é de fato uma incontinência quando a gente pensa na perda urinária inconsciente, involuntária. Mas ela acontece quando a pessoa simplesmente não aguenta, quando ela está com muita vontade de fazer xixi, e aí ela não aguenta chegar no local apropriado para isso, ou quando ela não tem, de fato, um acesso a um banheiro ou a um urinol, quando ela precisa disso. E aí, nesses casos, embora o sistema urinário dessa pessoa funcione perfeitamente, as limitações físicas, mentais ou outras circunstâncias acabam impedindo que essa pessoa utilize normalmente o banheiro. Tá? É claro que isso não é comum acontecer com pessoas como nós, que não temos nenhum tipo de problema físico, nem mental, e nem nenhuma circunstância que nos impede de ir até um banheiro. Mesmo quando a gente está muito apertado, né, muito mesmo, a gente dificilmente vai liberar o xixi antes de ter um lugar próprio para isso. Ainda que a gente encontre um lugar na rua não tão próprio assim para fazer, mas vai ser uma liberação consciente nossa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Partimos então finalmente para o último tipo de incontinência urinária, que é chamada enurésia noturna. Eu acho que pelo nome é fácil de imaginar o que é em que consiste, né, esse tipo de incontinência. E é uma incontinência que acontece, obviamente, durante o sono. O exemplo mais típico dela é o que acontece com crianças, né? As crianças possuem enurese noturna porque elas não têm controle esfincteriano, não têm consciência do controle esfincteriano delas. Mas acontece até mesmo com crianças com mais idade, né? Acredito eu que em torno dos 3 ou 4 anos de idade, a criança já aprendeu o controle da micção. Ela já consegue fazer xixi na hora que ela quer, né? Ela já consegue perceber a vontade de fazer xixi, consegue fazer com controle. Mas mesmo ela já tendo esse controle inicial, considera-se normal que ocorra a enurese noturna até mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade, tá? Não é normal acontecer com a gente, mas com as crianças até 6 anos ainda é considerado normal. E aí, só é importante eu completar aqui com uma informação de que algumas pessoas elas podem ter dois tipos, ou duas causas ou mais causas de incontinência, tá? Não necessariamente ela vai ter uma única causa para a incontinência que ela apresenta. E aí, nesses casos, essas causas precisam ser minuciosamente estudadas para que sejam determinadas e para que, com isso, se possa estabelecer um plano mais adequado para tratar essa pessoa. Se a gente não entende qual é a incontinência que ela tem e por que ela está sendo provocada, a gente não consegue definir um plano de tratamento eficiente para ela. Tá ok? Tudo bem? Sim.
E aí eu finalizo essa parte sobre a micção e incontinência urinária com essa figurinha aí. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de incontinência seria essa aí, que tem na figura? Qual seria a possibilidade, né, de incontinência aí nesse momento? Pelas explicações que eu dei, seria incontinência de esforço? De urgência. Pode ser incontinência de urgência. Professora, não entraria. Peraí, mista, é isso que eu ia falar. Pode ser a mista. Pode ser a mista. Pode ser de transbordamento também, né? A pessoa pode ir ao banheiro várias vezes, desesperada, com receio de ter perda urinária, com receio da bexiga dela se encher e ela ter perda urinária. Mas é mais comum que seja a urgente incontinência. A pessoa sente que está apertada, né? E aí ela corre para o banheiro. Tá? E aí a gente finaliza a apresentação desse PowerPoint e damos sequência ao anterior. Tá todo mundo entendendo até agora? Sim, professora. Então vamos lá. Eu parei nesse momento. Tá todo mundo vendo o PowerPoint? Sim. Sim. Então eu parei nesse momento, né, pra gente ir lá, igual o mini flashback, né? Dar uma pausa para poder lembrar como é que funciona o sistema miccional para poder voltar para cá. Agora que vocês já sabem como funciona a fisiologia da micção e quais são os tipos de incontinência urinária, eu vou seguir com o estudo urodinâmico. E aí, para que vocês finalmente e realmente compreendam por que eu perdi esse tempo falando de xixi, de incontinência urinária, eu mostro aí para vocês qual foi a razão. Porque uma das principais indicações para se realizar o estudo urodinâmico é justamente a incontinência urinária. Mas ele também é indicado nos casos em que não houve melhora com o tratamento conservador da própria incontinência. E aí, quando se cogita um procedimento cirúrgico para recuperar, né, essa situação, nos casos de incontinência complicada, por falha de cirurgia prévia, também por conta de sintomas de incontinência mista, nos grandes prolapsos genitais, em história de radioterapia ou cirurgia prévia radical, quando a pessoa apresenta alguma dificuldade miccional, em lesões neurológicas e também no pós-operatório de câncer de próstata. Em todas essas situações, pode-se indicar o estudo urodinâmico, tá? Mas a mais comum delas é a incontinência urinária, seja ela primária, né, ou decorrente de uma cirurgia. E aí, quais são as etapas do estudo urodinâmico? Nós temos 6 etapas. A fluxometria, ou urofluxometria, tanto faz um nome ou outro, tá? A cistometria, os estudos miccionais de fluxo e pressão, os estudos de pressão uretral, a eletromiografia do esfíncter uretral externo e a videourodinâmica. Lembrando que os 3 primeiros são mais encontrados na literatura, porque eles são os mais usuais, são aqueles que mais são realizados com os pacientes, porque eles são mais completos e trazem uma boa resposta para o médico que executa esse exame, tá? Mas eu coloquei os outros 3 para que vocês tomem conhecimento básico do que eles significam. E aí eu repito para vocês que, para quem não estava lá no início da aula de hoje, quando eu dei a introdução, né, da urodinâmica, eu quero salientar aqui que o estudo urodinâmico não é realizado por nós, fisioterapeutas. Ele é sempre realizado em consultório médico, por um urologista, que se for homem, geralmente ele tem uma técnica de enfermagem auxiliando ele, tá? Mas por que, então, que a gente precisa entender um pouquinho que seja sobre esse estudo? Na verdade, a gente não precisa entender como ele é feito.
A gente precisa entender por que ele é feito e quais são os possíveis diagnósticos após esses testes que são aplicados nessa paciente. A gente tem que conseguir fazer a leitura e ter compreensão do exame em si, para que a gente possa traçar uma boa estratégia de tratamento para o nosso paciente de acordo com o quadro que ele apresentar, tá? Então, é lógico que a gente não vai se aprofundar no estudo urodinâmico, nem eu vou exigir de vocês que vocês saibam minuciosamente como se realiza cada um deles, mas eu coloquei alguns tópicos importantes aqui para que vocês tenham conhecimento da existência de cada um deles, de quando eles são realizados, quais são as possibilidades, para que a gente não fique no escuro em relação a esse estudo. Tudo bem? Então, eu inicio falando para vocês sobre o preparo que é necessário para a realização desses testes do estudo urodinâmico. Primeiro de tudo, a gente precisa explicar ao paciente sobre esse procedimento, porque ele é um procedimento bastante invasivo, é um procedimento bastante íntimo, então isso precisa ser explicado para o paciente, tá? É preciso colher a história desse paciente, incluindo o exame físico dele. Por vezes é aconselhável que se tenha um diário miccional desse paciente também, e vocês já aprenderam sobre isso, sobre o diário miccional. É necessário excluir infecções de trato urinário antes de realizar esses testes, né? Evitar também realizar o estudo logo após a instrumentação urológica e a antibiótico profilaxia, saiu um I a mais ali, ela precisa ser realizada em pacientes que têm um risco de endocardite bacteriana, tá? Antes de realizar esse estudo. Claro que isso não é feito por nós, mas é importante que vocês saibam disso. E aí eu começo com o primeiro deles, a fluxometria. A fluxometria é a análise do fluxo urinário. E ela vai trazer para o médico, né, para o urologista, informações sobre o esvaziamento vesical dessa paciente. A paciente, então, ela vai ser instruída a comparecer ao consultório para a realização do exame, estando com a bexiga cheia, confortavelmente cheia, tá? Sem sentir dor, e ela vai ser orientada a urinar na cadeira de fluxo, no consultório. E a partir disso, o fluxo urinário vai ser medido e registrado em mililitros por segundo. E aí nós temos alguns parâmetros da fluxometria, né? Em que, nesse exame, os seguintes dados são observados. São observados o fluxo máximo, o fluxo médio de urina, o volume urinado, o tempo para o fluxo máximo e o volume vesical total. O fluxo máximo é a medida máxima de fluxo que foi urinado, né? A medida máxima do xixi que ela conseguiu liberar. O fluxo médio é a diferença entre o volume urinado e o tempo de micção, né? O tempo que ela realizou a micção. O volume urinado é o volume total que foi expelido pela uretra dessa paciente durante o exame. O tempo para o fluxo máximo é o tempo entre o início do fluxo até a obtenção do fluxo máximo. E o volume vesical total é o volume urinado mais o resíduo pós-miccional. E aí eu ponho para vocês em gráfico todos esses parâmetros citados anteriormente, tá? Temos aí o fluxo máximo, o volume urinado, o fluxo médio, o tempo para o fluxo máximo, o tempo de fluxo, tá? E a onda do gráfico, que eu disse para vocês anteriormente, que precisa ter esse formato de sino, tá? Normalmente ela tem esse formato. E aí a gente fala agora sobre a interpretação da fluxometria. Valores que estão acima de 150 mililitros são necessários para uma melhor interpretação e acurácia dos dados fluxométricos. Então, aquela mulher que durante o exame não consegue alcançar esse valor, pode ser que ela precise repetir o exame, tá? Na mulher, o dado mais importante é o fluxo máximo. Ele é considerado normal quando ele está acima de 15 mililitros por segundo.
Valores abaixo disso podem indicar algum tipo de obstrução infravesical ou hipofunção do músculo detrusor. E a forma da curva do fluxo, como eu falei, ela tem formato de sino. Eu achei que eu tinha falado para vocês já, mas não, eu ainda ia falar. Então tá dito. O fluxo ele tem formato de sino no gráfico, tá? Observações importantes sobre a fluxometria. Uma vez que essa etapa de avaliação apresente variações, ela pode apresentar, né, na verdade, variações secundárias a alterações do estado emocional da paciente. Se a paciente estiver extremamente ansiosa no dia ou tímida, pode ser que ela simplesmente não consiga urinar o volume mínimo necessário. E aí, nesse caso, como eu disse para vocês, é preciso repetir o exame se houver dúvidas na interpretação dele, se não for possível interpretá-lo. Após a realização da fluxometria, é avaliado o volume residual por meio de um cateterismo vesical. E aí o resíduo urinário, ele é considerado alterado pela maioria dos autores quando ele está acima de 100 mililitros. Tá? É um resíduo muito alto, mas deve ser repetido para confirmação diagnóstica. Para nós, fisioterapeutas, os dois dados mais importantes são o fluxo e a pressão do detrusor. Tá? O fluxo, ele pode ter uma redução, né, no exame quando a mulher apresenta, por exemplo, algum tipo de hiperplasia. Mulher não, desculpa. Quando o homem apresenta hiperplasia prostática, por exemplo. E a alteração do músculo detrusor pode levar a incontinências urinárias. Então, como são duas situações em que a gente tem atuação direta com o paciente, são, portanto, dois dados que são relevantes para a gente. E aí eu ponho para vocês um artigo que que faz uma pesquisa, né, acerca dos parâmetros da urofluxometria, que foi a que eu expliquei agora, e do estudo de fluxo e pressão. E aí esse estudo vai estar um pouquinho mais à frente, tá? Eu já coloquei aí para vocês verem que esse artigo é um artigo relevante para a gente, porque ele aborda justamente os dois dados que são primordiais para a nossa atuação, que são importantes para o fisioterapeuta. E nesse estudo, ele conclui que ocorre uma diminuição das taxas de fluxo urinário com o aumento da idade, tá? Então, é um estudo relevante para a gente. Eu gostaria que vocês lessem ele depois com calma. Ele é em português, para melhorar a compreensão de vocês, tá? Seguimos com a cistometria, que é o segundo tipo de teste, né, urodinâmico, entre os 6 que eu disse para vocês. E a cistometria, ela é o exame mais importante para nós mulheres. Ela estuda tanto o enchimento quanto o armazenamento vesical, que é onde aparecem as incontinências urinárias de esforço e a hiperatividade do músculo detrusor. É um exame que relaciona a pressão, a pressão e o volume durante o enchimento vesical. E ele nos fornece informações sobre a acomodação vesical durante o enchimento vesical, o controle nervoso central do detrusor e o controle sensorial. Mensurações realizadas durante o enchimento vesical. Isso durante o teste da cistometria, né? Nós temos 3 pressões que são mensuradas. A primeira delas é a pressão intravesical, tem variações normais entre menos 20 e 250 milímetros de mercúrio. Também é mensurada a pressão intraabdominal e a pressão do detrusor, que se calcula através da diferença da pressão da pressão vesical menos a pressão intra. Gente, fugiu a palavra. A PIA, depois eu vejo e falo para vocês o que é PIA. Intraabdominal. Tinha fugido da palavra e voltou. Pressão vesical menos a pressão intraabdominal. E, por fim, ela também mensura o fluxo urinário para detectar as possíveis perdas urinárias. Tá?
O resultado gráfico dessas mensurações das 3 pressões é dado em função do tempo, tá? E aí, sobre a realização do exame cistométrico. Ele é realizado em posição ginecológica, através do exame físico e também da avaliação dos prolapsos que essa mulher possa ter. É feita com o uso de um catéter duplo, mas em caso do consultório não ter um duplo, pode-se usar 2 catéteres ao mesmo tempo, de um tamanho menor, tá? E aí, com esse catéter, é feita a medição do volume residual e da pressão intraabdominal. São solicitadas, por vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, manobras provocativas, como, por exemplo, a manobra de Valsalva, tosse, barulho de água e mudanças de decúbito. Porque todas essas situações aí, essas manobras todas, elas geram contração intraabdominal, promovem uma pressão, aumentam a pressão intraabdominal e fazem com que a mulher tenha perda urinária, se for o caso de uma incontinência. Então, por isso, essas manobras são solicitadas pela mulher durante o exame. E nós devemos observar os seguintes parâmetros na cistometria. Sensibilidade vesical, o primeiro desejo miccional, a capacidade máxima, atividade do detrusor, perdas diante de manobras de esforço e a complacência vesical. A sensibilidade vesical, ela pode estar aumentada, diminuída, ausente ou normal no exame. O primeiro desejo miccional é normal quando o volume urinário, né, está entre 150 e 250 ml. A capacidade máxima varia entre 300 e 600 ml. A atividade do detrusor pode estar normal ou hiperativo. Ele vai ser hiperativo quando houver presença de contrações involuntárias ou instabilidade vesical. Perdas diante de manobras de esforço, que foram as manobras que eu falei, né, que são solicitadas. E aí, se houver perdas, vai ser presente ou pode também ser ausente, quando não há perdas. No caso de ser presente, deve-se anotar a pressão de perda aos esforços, que é a PPE, para se ter noção do quanto que essa mulher perdeu. E, por fim, o último parâmetro é a complacência vesical, que vai estar normal se for entre 30 e 55 ml por centímetro de água. Interpretação da cistometria. A incontinência urinária de esforço é definida como perda urinária na ausência de contração do detrusor, desencadeada pelo esforço. Por exemplo, né, tosse, Valsalva, mudança de decúbito, como foram as manobras que eu citei anteriormente. Desse modo, a gente consegue diagnosticar a incontinência urinária de esforço na cistometria, além de avaliar o tipo e a gravidade da incontinência por estresse também. Então, o objetivo principal desse exame é fazer um diagnóstico diferencial entre a hiperatividade do detrusor e a incontinência urinária de esforço. E eu vou interromper a aula nesse momento, porque são 10h05 e ainda faltam 4 tipos dos testes, né, de exame urodinâmico, da avaliação urodinâmica, e aí eu passaria demais do horário com vocês, tá? Eu vou deixar esse finalzinho para a gente terminar na aula de quarta-feira, porque na segunda-feira a gente vai... O encontro de vocês será com a professora Leandra, e aí na primeira hora eu vou liberar o quiz para vocês, tá? E aí depois, como foi feito na segunda-feira que passou agora, depois de 8 às 10, vocês ficam no encontro online com ela, em que ela vai fazer comentários acerca das questões do quiz e desenvolver alguma outra discussão relativa a essa SA com vocês. Mas aí eu deixo para dar continuidade, finalizar
essa aula na quarta-feira, no início da aula, para depois seguir com a próxima aula que eu tiver para dar para vocês. Tudo bem? Tá, ok. Tá? Tá, tudo bem. Eu espero que tenha sido compreensível para vocês. Hoje eu sei que é um conteúdo denso, né? Aliás, as últimas aulas têm sido, porque são assuntos realmente muito complexos, então não tem como ser diferente, por mais que eu tente esmiuçar para vocês, é muita informação. Então eu espero que É vocês muito grande. possam compreender pela explicação. Eu tentei fazer mais uma vez esses slides bem didáticos para vocês, né, com mais explicação também, para que vocês consigam depois, ao ler, lembrarem do que foi dito aqui na chamada de vídeo com vocês. Mas eu me comprometi de novo a fazer um roteiro com um resumo do que foi explicado, especialmente na parte de micção, né, e das incontinências, que eu acho que é mais importante que vocês entendam minuciosamente essa parte. Essa parte do estudo aerodinâmico, eu nem vou fazer roteiro, porque, como eu falei para vocês, eu preciso que vocês conheçam ele. Não que vocês saibam a fundo como são os testes, porque isso não compete a gente, tá? E aí, finalizamos hoje dessa maneira. Eu vou colocar, assim que terminar aqui a chamada de vídeo, eu vou colocar no grupo sobre, mais uma vez, a alteração de dia do quiz, que vai ser na segunda-feira, e o horário em que vai ser realizado. Vou alimentar o portal para vocês, tá? Hoje ainda não, mentira. Não vou alimentar hoje, não. Eu posso alimentar o portal hoje com o PowerPoint do sistema miccional, da fisiologia da micção e da anatomia. Eu finalizei ele. Então, coloco ele no portal para vocês hoje, para que vocês consigam já relembrar algumas coisas. Amanhã, ou no fim de semana, eu escrevo esse roteiro e assim que eu terminá-lo, eu compartilho no portal com vocês também um roteiro relativo a isso, tá? E aí, na semana que vem, quando eu terminar essa aula de hoje, agora que eu interrompi, eu coloco ela no sistema também, tá certo? Tá bom. Tá ótimo, professora. Eu alimentei o portal ontem com a aula de ontem, com o conteúdo todo de ontem, só não coloquei lá, só não abri o fórum com as 2 perguntas que estavam nos slides ontem, tá? Eu lembrei que eu não fiz isso, então eu vou fazer isso para vocês também, para que vocês já consigam no fim de semana ler sobre e já começar a responder as questões lá, tá bom? Hoje é quinta, um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada por estarem comigo até esse momento. Júlia, que bom te ver aqui hoje até o final. Você não tem conseguido estar presente até o final, estou feliz. Amém. Eu volto o Zoom, hein, professora? Calma. Eu confesso que eu também funciono melhor com o Zoom. Na verdade, ele funciona melhor para mim, né? Ele realmente oferece alguns riscos que a gente precisa tentar evitar. Então, vamos ver como é que vai ser nas próximas aulas, tá? Tá bom, professora. Assim que eu baixar os vídeos, eu coloco para vocês também lá, tá? Um beijo, bom fim de semana para vocês. Obrigada pela presença, pela participação. Estudem, porque segunda-feira é o quiz. Vocês vão ganhar mais 3 dias para estudar, tá bom? Sortudos. Então, estudem, porque semana que vem, segunda-feira, é o quiz. Fernanda. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na RA tinha a questão, se não me engano, 9. Você falou que tem que fazer em trio, né? Você vai cobrar isso para alguma apresentação, alguma coisa? Que você falou que ia ver depois? Não sei se é apresentação, mas sim, vai ser solicitado a vocês, tá? Tá bom. É a questão 9 da SA2, não é? Isso, mas aí vai ser para quando? Não sei, vou ver. Vou falar com a Mari, ver como é que acerta isso, tá? Tá bom. Sobre a sua pergunta agora, para quem não estava na hora que eu li o roteiro de aprendizagem da SA3, tem uma questão lá que menciona o episódio 19 da temporada 15 de Grey's Anatomy, que tem ligação direta com essa situação de aprendizagem que a gente vai estudar. Então, nas aulas presenciais, a gente reserva um dia para passar esse episódio para a turma toda junta. E depois de passar o episódio, a gente abre discussão sobre os temas que foram abordados ali, que tem relação com as nossas aulas. E é um dia muito legal realmente, que mexe com a emoção das mulheres.
mas que também mexe com a emoção dos homens, né? Os homens que têm sensibilidade para isso também ficam bastante mexidos, bastante sensibilizados, emotivos, e acaba gerando uma discussão muito calorosa e muito saudável em sala de aula. Infelizmente, nos encontramos nesse momento online e não tem como a gente passar o episódio para vocês em tempo de chamada, em tempo real da chamada, até porque o aplicativo nem suporta isso, né? É um tempo longo de vídeo. Então, esse episódio está disponível no Netflix. Para quem tiver Netflix, assistam. Tá? Quem tiver, assiste. É um episódio muito legal, muito bonito, muito forte. E que vai gerar muita reflexão para vocês acerca desses assuntos que estão sendo estudados por vocês nessa SA. Tá? Aproveitem o fim de semana e assistam ele. Tá? Todo mundo que está aqui tem Netflix? Não, mas Fernanda, tem um link que é Topflix. Eu vou ver se tem a série lá, porque costuma ter várias séries lá. É gratuito. Se tiver, eu mando pro grupo. Se não tiver, é bom assim que vocês, né, saibam que, obviamente, não à toa a orientação para que vocês assistam esse episódio, porque ele trata diretamente de assuntos que foram falados na SA, como abuso sexual, né, e que leva a disfunções sexuais femininas, uma questão social, sexual, totalmente ligada à mulher e muitas vezes provocada pelo homem. Então, para quem não conseguir assistir, não tinha como assistir, tem como participar da discussão que vai ser feita sobre isso, mesmo sem assistir o episódio. Mas quem tiver, assiste, porque ele é muito legal, tá? Aproveita o fim de semana para isso, tá certo? Tá, ok. Menos de um minuto. Boa noite para vocês, bom fim de semana de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.